Amém. Eu hoje vou começar um novo ensino. Eu acabei de falar um ensino sobre Unidos à Videira da Vida. Podem ver no YouTube da Água Viva Igreja Cristã, né? Tem esse ensino. E eu, quando comecei a fazer este novo ensino, eu nunca pensei que iria pegar algo do velho ensino, como se costuma dizer, não é? Mas acho que Deus levou-me a isso, amém? E então eu vou falar sobre aprender a falar a linguagem de Deus. Porque nós, na última lição, falamos que, como nós, permanecendo na videira, devemos dar fruto. E um dos frutos é demonstrar o caráter de Deus. E então, hoje, a lição número 1 de aprender a linguagem de Deus, vou falar sobre o fruto, que é falar como Deus fala. Ok? Então, eu gostaria que lessem comigo a Bíblia em 1 Coríntios 2, do verso 14 ao verso 16. E eu sei que ali vai aparecer uma tradução diferente da que eu vou ler agora, mas quero que entendam que eu vou ler da Bíblia Viva, ok? Ou em inglês, da Bíblia Amplificada, ok? Que é para vocês entenderem um pouco melhor estas escrituras, amém? A nossa irmã Cláudia vai pôr no normal, né? A tradução normal, e eu vou ler da Viva, que diz assim, então, 1 Coríntios 2, 14, que diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então eu vou ler da Bíblia Viva. Diz assim: entretanto, o homem que não é cristão não pode entender, nem tampouco aceitar os pensamentos de Deus que nos são ensinados pelo Espírito Santo. Parece-lhe absurdo, porque só aqueles que têm o Espírito Santo de si mesmo é que podem compreender o que o Espírito Santo quer dizer. Os outros simplesmente não podem perceber. O homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, e isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual. E como é que poderia? Porque ele verdadeiramente nunca pôde conhecer os pensamentos do Senhor, nem discuti-los com ele, nem tampouco mover as mãos de Deus através da oração. E o verso 16 diz assim: mas, porém, estranho que pareça, nós, os cristãos, possuímos efetivamente dentro de nós uma parcela dos próprios pensamentos e da mente de Cristo. Temos em nós próprios, como cristãos, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, em nós temos os próprios pensamentos de Deus, porque temos a mente de Cristo. Quando nós dizemos tenho a mente de Cristo, nós precisamos entender que pensamentos de Deus estão nessa mente e estão conosco. Nós precisamos começar a usufruir dessa mente de Cristo. Os irmãos entendem o que eu estou a dizer? Amém? Porque estas escrituras, no fundo, está a dizer que há coisas que só se entendem pelo Espírito. Há coisas que o homem natural não pode entender, porque só se entendem pelo Espírito de Deus, ok? Certos conselhos e até pedidos que Deus faz só serão cumpridos pelo homem se este for espiritual. A gente não pode pedir a uma pessoa que não é crente que ele cumpra com certas vontades de Deus. Não funciona. Os irmãos entendem? Tem que ser alguém nascido de novo. Alguém que tem a mente de Cristo a fluir em si. Infelizmente, há muita gente a pensar que é crente hoje em dia, que está enxertado na videira. Nós estivemos a falar sobre a videira, amém? Que está enxertado na videira, mas esse galho, porque nós somos os galhos nessa videira, amém? Mas esse galho pode vir a ser cortado da videira devido à falta de produção, devido à falta de fruto. A Bíblia diz isso, nós lemos isso a semana passada e as semanas anteriores, amém? Por quê? Porque esse ramo não está a produzir segundo o ADN da videira da vida.
Em João 15, verso 2, diz o seguinte, vamos só ler para nos lembrarmos um pouco do que já falamos anteriormente. Diz assim, João 15, 2, diz assim: todo ramo que estando em mim, é Jesus a falar, amém? Não der fruto, ele, está a falar de ele, o Pai, que é o agricultor, corta, e todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. E o verso 6 do mesmo capítulo diz o seguinte, diz assim, verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. E este permanecer tem que ser alguém que está a fluir com Deus, que está a fluir com a seiva da videira verdadeira. Não pode dar um fruto contrário àquele que a videira deve produzir. Mas estou comigo? Então note, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Não é de mim, como diz o pastor, não é? Sabem, este não permanecer, na realidade, quer dizer aquele que não está ligado e que não está a produzir fruto segundo a vida, volto a repetir, a vida da seiva que provém da videira. E que vida é esta? E que vida é esta, senão um modo de agir, de pensar, de falar de Jesus Cristo? Ele é que é a videira. É ou não é? Amém? Se fomos enxertados na videira, e fomos, amém? Fomos, amém? Então precisamos que este enxerto se ajuste ao novo tronco. Nós temos que nos ajustar a Jesus, não é Ele a nós. Somos nós a Ele, temos que nos ajustar a Ele. Porque este novo tronco quer nos passar a nova vida que há nessa seiva, para nos ajudar a fortalecer, para nos fortalecer, fazer crescer, levantar, para vivermos segundo o novo homem, não o velho já não presta, tem que ser segundo o novo homem, ok? E levar a produzir então fruto de qualidade, segundo a sua espécie, ou seja, a espécie do Salvador, amém? Tem que haver um ajuste em nós. Assim entendam que para fazer com que a mente de Cristo em nós flua, é necessário começar a treinar a nossa alma ou a treinar a nossa mente e discernir as atividades dessa mente de Cristo. O que é que Cristo quer mesmo que eu faça? Amém? Como sabem, para falar da alma, a alma consiste da mente e do intelecto, amém? Da vontade e emoções. Uma vez que a alma está cheia do nosso eu, ela deve ser purificada, transformada. Romanos 12, verso 2, diz que nós devemos renovar a nossa mente. Renovar com o quê? Com a palavra de Deus. Devemos fazer renovação da mente, começar a pensar como Deus pensa. Amém? Pensar como Deus pensa. A língua é que na maioria das vezes expressa aquilo que nós pensamos, sentimos e queremos. É verdade ou não é? A nossa mente diz o que pensamos e não necessariamente aquilo que Deus pensa. Verdade ou não? A vontade diz o que nós queremos e não o que Deus quer. As emoções dizem o que nós sentimos e não aquilo que Deus sente. Só depois da nossa alma ser limpa e purificada é que esta passa a ser treinada para conduzir os pensamentos, os desejos e a vontade de Deus. Amém? E assim podermos ser um porta-voz de Deus, começar a falar a voz de Deus. Amém? Porque lembrem-se uma coisa, eu estava a pensar no caminho para cá, vinha a pensar na mensagem, e vinha a pensar, sabe, quando Deus fala, Deus cria. Se nós começarmos a falar a linguagem de Deus, nós vamos começar a criar. Os irmãos entendem? Porque é esse o poder da palavra, ela cria, ela tem vida, ela é espírito, aliás,
A Bíblia diz, ela é espírito e é vida. Por quê? Porque é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Deus. O homem, como os irmãos sabem, ter a mente ou ter os pensamentos e sentimentos e propósitos de Cristo e não ter a nossa alma crucificada, porque a Bíblia diz que nós devemos crucificar a nossa carne, amém? Não ter a nossa alma também crucificada, será um impedimento para que os pensamentos de Deus se manifestem nas nossas vidas. Será um impedimento. Haverá sempre, a Bíblia diz que haverá sempre uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito. A nossa carne quer fazer isso, o nosso espírito diz, não é bem assim. Verdade ou não? Há sempre aquela luta. O homem tem os seus próprios desejos que podem ser mudados. Os desejos do homem podem ser mudados ou adaptados aos desejos de Deus se ele quiser ser guiado pelo Espírito. A Bíblia diz, andai no Espírito. Mas muitas das vezes os nossos desejos nós não queremos andar no Espírito. Não, ai de mim. Não é verdade? Nós, às vezes há uma luta entre a nossa carne. O homem também tem os seus próprios desejos, pensamentos do mundo. Mas Deus deseja usar a mente do homem para ter os pensamentos de Deus, para assim o homem espiritual, o novo homem se levantar. E por isso é que Ele nos incentiva a renovar a nossa mente. E ao renovarmos a nossa mente, nós vamos começar a aprender a falar a linguagem de Deus. A vida do homem é guiada pelos seus sentimentos que parecem muitas vezes ser o inimigo número 1 do homem. Não estou a dizer que parecem ser o inimigo número 1, principalmente dos crentes. Hoje amam, amanhã odeiam. Hoje amam muito, dizem palavras amorosas e amanhã odeiamos. Nem nos podem ver à frente. Hoje abençoam, amanhã já são a amaldiçoar. Mas também estes pensamentos ou estes sentimentos podem ser treinados, amém? Se estiverem sob a liderança do Espírito Santo de Deus. A língua é quem expressa as coisas do homem carnal. Ele expressa. Por isso é que nós temos que ter cuidado com a nossa língua. Amém? Assim, ele expressa as coisas do homem carnal, assim como do homem espiritual. A língua pode ser usada para verbalizar a palavra de Deus, para trazer vida e para trazer bênção, mas também pode ser usada para lançar maldições e falar aquilo que o diabo quer que a gente fale. Verdade? Eu creio que ninguém que se diga filho de Deus quer ser usado como um porta-voz de Satanás ou do nosso inimigo. Eu creio que ninguém. Amém? Mas há muitos que estão a ser e nem se dão conta de que estão a ser usados. Nem se dão conta quando lançam palavras de maldição, quando criticam, quando maldizem. Eles nem se dão conta que estão a ser usados. Amém? E isto pode interferir na sua salvação. Não está a dar fruto. E que é que faz o agricultor? Não ai de mim, corta. Porque ele não quer. Isso não tem nada a ver com ele, com a seiva. Não, a seiva da videira não manda dar esse tipo de fruto. Amém? E isso influencia não só a nossa salvação, como pode influenciar a salvação de outros ao nosso lado. Pelo nosso testemunho, nós podemos influenciar outros a deixar os caminhos de Deus. A Bíblia viva em Provérbios 18, 21, explica muito bem esta. Mas eu vou ler da Bíblia normal. Eu não sei porque que estou com a natural. A Bíblia normal diz assim, Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come o do seu fruto. Olha, a Bíblia viva diz assim: nossas palavras, a mesma escritura, ele diz assim: nossas palavras têm poder para construir ou destruir a nossa vida.
Quem usa bem suas palavras receberá benefícios em troca. As nossas palavras podem abençoar alguém ou destruir alguém. Podem abençoar a nossa própria vida ou amaldiçoar a nossa própria vida. Se amamos criticar, vamos receber o fruto dessa crítica. É maldição, vamos ser amaldiçoados, porque crítica não traz bênção. Se não formos nós a colher, eu às vezes digo assim, cuidado, porque se não formos nós a colher, os nossos filhos infelizmente irão colher. Temos de ter cuidado com aquilo que falamos. Se amamos louvar, receberemos de Deus o galardão por esse louvor, em bênçãos. Porque Deus adora, Deus quer ser louvado e adorado. E quando nós louvamos alguém, estamos a louvar a Deus também. Porque essa pessoa é a imagem de Deus. Amém? Por isso nós devemos deixar de falar cada vez menos, amém? A linguagem do mundo e começar a falar mais a linguagem de Deus. Quando estamos com dificuldades ou temos problemas, a resposta está bem debaixo do nosso nariz. Pelo menos grande parte dessa resposta, pois quem tiver informação sobre a palavra de Deus sabe que o seu sucesso depende muito daquilo que for falar. Morte e vida estão no poder da língua. É interessante aquilo que Jesus diz em Marcos 11, 22 e 23. Versos 22 e 23, vamos ler, Marcos 11, diz assim: ao que Jesus lhes disse, falando com os seus discípulos, amém? Diz assim: tende fé em Deus. Continuando. Porque em verdade vos afirmo que se algum disser a este monte, note, se algum disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? Assim lhe será feito, diz outra escritura. Sabem, normalmente, quando nós temos um problema, ou quando nós temos uma montanha ou um monte na nossa vida, nós falamos sobre esse monte, esse problema, essa montanha. Mas a palavra de Deus diz-nos aqui, ou instrui-nos a falar para esse monte, para essa montanha, para esse problema. Note que Jesus respondeu a cada situação adversa que se levantava na sua vida, ele respondia sempre com a palavra, amém, e fazia repetidamente, ele fazia isso. Ele dizia, está escrito, está escrito, amém. Citou versos que neutralizavam as mentiras e os enganos, amém, que os problemas, as montanhas, as dificuldades queriam trazer à sua vida. Ou a voz mesmo do inimigo queria trazer à sua vida. Ele falou, está escrito. Amém? Nós temos a tendência de tentar confessar muitas vezes a palavra sobre o problema da nossa vida, temos a tendência, fazemos isso várias vezes, mas depois paramos de fazer porque não estamos a ver logo o resultado. Nós somos muito aquela geração que está sempre disposta a carregar no botão e tem que ser logo. É tipo micro-ondas, carrega num botão, sai logo comida quente. Né? Nós não queremos esperar muito, hoje é tudo só carrega no botão e já está. Então muitos de nós é assim, fazemos a oração e pensamos, olha, já oramos, tem que vir já a resposta. E não, embora estejamos a confessar, mas nós paramos de fazer, amém? E começamos antes a falar da nossa luta, do nosso problema, da nossa doença, da nossa falta de finanças, da nossa família, do meu filho assim, da minha filha assado. Os irmãos entendem o que eu estou a dizer? Falamos no problema, não para o problema. Muitos têm estado a fazer isso. Amém? Sabem, um pedreiro pode bater numa pedra, não é? Porque precisa
trabalhar naquela pedra, pode bater 99 vezes naquela pedra e parece que nada aconteceu. Mas chega a 100ª vez, ele bate na pedra e de repente ela parte-se. Amém? E ele pode então começar a trabalhar na pedra. Cada golpe que ele estava a dar estava a enfraquecer a pedra sem que houvesse sinais no seu exterior do que estava a acontecer. Não havia, parece, sinal nenhum. Amém? Que indicassem que algo iria acontecer. A persistência, meus irmãos, deixem-me dizer assim, é um elo vital para se alcançar vitória. Jesus nos exorta a falar com fé para as montanhas, não é sobre as montanhas, é para as montanhas. Amém? E ordenar que elas se lancem no mar. E montanhas não são o nosso próximo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Muitas das vezes nós estamos a orar e a pedir algo e estamos a apontar o dedo para o próximo. Olha porque ele é assim, olha porque ela é assado, olha porque não sei o que é cozido. Os irmãos entendem o que eu estou a dizer, não é? Mas a nossa luta não é contra carne e sangue. Não podemos lançar no mar as pessoas, mesmo que eles nos façam mal. Você não, eu, nem nenhum de nós pode lançar alguém no mar só porque aquele alguém nos ofendeu. O que é que nós temos que fazer? Perdoar. Amém? Nós não os podemos lançar no mar nem com palavras, mas devemos amá-los como a nós mesmos. Isso dói, não é? Mas devemos amá-los como a nós mesmos. Assim, o que é que nós estamos a falar para as montanhas que aparecem nas nossas vidas? O que é que nós estamos a falar para as pessoas que estão à nossa volta? O que é que nós estamos a falar? Sobre a igreja? Sobre a nação? Sobre o povo? O que nós estamos a falar? Será que o que nós estamos a dizer está em concordância com aquilo que Deus diz? E na minha mão, vou sair inteira daqui. Falar, orar, confessar a palavra de Deus é algo poderoso. E é necessário se queremos vencer. No entanto, não é a única coisa a fazer, pois a obediência à palavra é sempre o mais importante. Obedecermos a Deus é mais importante. Amém? Se alguém pensa que pode andar em desobediência e confessar a palavra, ou falar sobre a montanha, ou falar sobre esta ou aquela situação, amém? Para ser removido, pode ficar desapontado, pois logo a seguir a essa escritura, Jesus diz que há condições para nós alcançarmos vitória. Veja comigo, continuando em Marcos 11, 24 a 26, diz o seguinte. 11, 24 a 26, diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, foi-se, ok? Crede que recebestes e será assim convosco. 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Nós vemos aqui, nós começamos a ler nos versos antes destes, amém? Nós vemos aqui, primeiro, que Jesus considera, deixem-me usar esta palavra, não estou a querer tentar ofender ninguém, mas considera como que uma pessoa é tola, amém? Aquele que pensa que será ouvido se tiver algo no seu coração contra alguém. Porquê? No verso 23, ele ensina-nos então a falar para as montanhas, verdade? Já lemos isso. No verso 24 fala na oração e na importância de haver fé nessa oração. Também acabamos de ler.
No verso 25, ele manda perdoar. É mandatório aí o pedido de Deus. Porque no verso 26, ele afirma que aquele que não perdoa não será perdoado pelo Pai. Ou seja, não terá resposta à sua oração. Não há poder algum na oração daquele que fala à montanha e está com falta de perdão. Deus não pode responder. Ou tem algo contra alguém, ou essa pessoa tem algo contra alguém no seu coração. E este problema está a ser vivido por muitos crentes, infelizmente. Pode até parecer que estão a ter algum sucesso no mundo, mas espiritualmente estão vazios. E não há galardão a fluir, não há bênçãos a fluir na sua vida. E Deus não tem prazer algum nas suas orações também. Então nós temos que ser rápidos em perdoar. Dê o sorriso lindo que você tem, alguém ao lado de si, diga assim, vamos ser sempre rápidos a perdoar. Vamos ser sempre rápidos a perdoar. Amém. Não vamos deixar, amém, que a falta de perdão perdure no nosso coração para sempre. Amém. A obediência sempre foi o tema central da palavra de Deus. E muitos têm tido a sua vida espiritual como que enferma devido à desobediência. A desobediência torna-nos enfermos espiritualmente. Não quer dizer que fisicamente a gente sinta algo, mas espiritualmente estamos enfermos. Por isso é que não temos às vezes vontade de vir à igreja, de ler a palavra, de orar. Falta-nos aquela vontade. Há uma enfermidade espiritual, por assim dizer. Mas entender o que eu estou a dizer, amém? E esta pode ser também, às vezes, esse estado pode ser por ignorância também, e outras vezes por rebelião. Muita gente não quer obedecer a Deus, então rebela-se, amém? Então a única maneira de sair desta situação é reconhecer o seu estado, é arrepender-se e desejar ser submisso a Deus e praticar a palavra de Deus. Por quê? Porque Deuteronômio 28, o verso 1 e 2, o Senhor diz assim: Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, notem agora, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E não foram poucas as bênçãos que Deus deu para Abraão. Amém? E nós somos filhos de Abraão pela fé. Amém? Então vamos obedecer a Deus. Amém? Porque ao fazê-lo nós estamos a falar uma linguagem de Deus. Uma linguagem bem conhecida para o nosso Deus. Com frequência o povo de Deus prefere ignorar muito daquilo que a palavra fala sobre os ses, os mas e os nãos. Tendem a ignorar estes pedidos de Deus. Deus, em muitas escrituras, Deus diz se, ou diz mas, ou diz não. E muitos de nós temos a tendência de ignorar isto. Passamos por cima. A gente lê a escritura, mas passamos por cima. Amém? Mas nós beneficiaremos muito mais se nós passarmos a honrar e respeitar Deus nestes pedidos, nestes seus pedidos. A desobediência não vai mudar Deus. Deus é imutável, Ele é fiel, mas ela nos vai roubar de bênçãos, vai nos roubar dos galardões do nosso Deus, vai nos roubar, amém? Futuros e até eternos. Vai nos roubar. Já a obediência abre a porta das bênçãos, como nós lemos. As bênçãos vão vir atrás de nós. Vão correr atrás de nós. Amém? Por quê? Porque elas já foram libertas em Cristo Jesus. E se nós estamos enxertados na videira verdadeira, pela seiva, pelo seu sangue, pela obra que Ele fez por nós na cruz, nós vamos desfrutar dessas bênçãos. Amém? Salmos 1, em Salmos 1 nós temos uma passagem, não sei que horas são, ainda me dá um tempo mais? Sim?
Em Salmos 1 temos uma passagem com um não, que envolve o não, que envolve a língua e que pode transmitir pecado para o nosso próximo devido a uma associação. Nós nos associarmos. Salmos 1, que nós tão bem conhecemos, amém? Eu já dei um ensino também sobre o Salmos 1. O verso 1 diz assim: bem-aventurado o homem, note, que não anda. Mas muitas das vezes parece que a gente lê que anda. Tiramos o não dali. Não, mas aqui diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Seguir conselhos dados por alguém que não teme a Deus, meus irmãos, e a sua palavra não é benéfico para nós. Muitas das vezes, amém? Deixem-me dizer assim, eu não quero dizer com isto que não haja bons conselhos nas pessoas que não são de Deus. Não estou a dizer isso. Amém? Mas a palavra de Deus tem que ter lugar no final desse conselho. A palavra de Deus, não a palavra do homem natural. Amém? A palavra deve se referir sempre àquilo que Deus diz, conselhos de Deus, amém? Porque aquele que respeita a Deus, amém, e obedece à palavra de Deus, esse será abençoado e chamado de bem-aventurado, amém? Depois diz também no verso 1, primeiro diz que não anda, depois diz não se detém. Deter por um tempo pode nos levar a tomar assento. Vocês já notaram que às vezes há pessoas que nos convidam, começamos a conversar e depois aquela pessoa diz, vamos nos sentar ali, vamos tomar um cafezinho, e a gente vai e assenta-se. Então, sabem, deter por um tempo pode nos levar a tomar assento, a ficarmos submissos e inclusivamente até começamos a concordar com aquilo que a pessoa diz. Nunca aconteceu com vocês. Amém. Amém? Ficamos até às vezes como que inativos. Parece que a gente não sabe reagir. A gente ouve até a pessoa a falar mal de alguém e a gente até abana a cabeça. Estamos a concordar, verdade ou não? Ficamos inativos, parece que ficamos encantados. Parece que a gente fica deslumbrados com aquilo que a pessoa diz. Ou então a gente quer muito saber o que é que se passa na vida dos outros. Deixa lá ver o que é que se passa. A gente está naquela curiosidade. Verdade ou não? Também. Ai, meu Deus. Muitos crentes se afastaram da casa de Deus devido a isso. Hoje vão a um concerto, amanhã vão a uns comes e bebes, uns bailes, nada, não entendam nada mal contra isso. Podemos nos divertir desde que seja de maneira saudável e que essa maneira não nos afaste de Deus nem da casa de Deus. Podemos nos divertir, cuidado com isso. Amém? A Bíblia diz, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Temos que saber discernir aquilo que nos convém e os que não convém. Amém? Então, desde que certas coisas não tomem depois o lugar que era devido a Deus, ou estar na casa de Deus, nós temos que discernir. O estar sentado, o que é que vai fazer de mim? Sabem aquela história do filho pródigo? Amém? O pai do filho pródigo, e achei isto muito interessante, depois de lhe dar a herança, o pai dá-lhe a herança, amém? E o fez confiante de que mesmo que ele quisesse ir se divertir, que ele no fim do dia voltaria para a casa do pai. O pai fez aquilo confiante, ok, ele vai, quer se desfrutar, deu-lhe a herança, que ele voltaria para a casa do pai. Por isso o pai estava sempre à espera, ia sempre à espera, à procura que o filho voltasse. Amém? E é isso que nós pais fazemos. Às vezes os nossos filhos pedem qualquer coisa, nós damos, mas depois à noite, ok, foram ao cinema, foram não sei o quê, e a gente está sempre à espera, quando é que eles vêm? Chega um bocadinho mais tarde, a gente diz, então, o que é que aconteceu? Por que é que chegaste agora? Eu estou a falar dos meus que já são grandes agora. Mas aconteceu isso. Os irmãos entendem, não é?
Assim, aquele pai também estava ansioso no final do dia para ver o filho regressar a casa. Amém? No mundo, nada no mundo nos deve prender e afastar de Deus e de ir servir a casa de Deus. Não, não há nada no mundo que nos deve afastar. Divertimento, alguma coisa alguma. Se nós dizemos amar a Deus sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas. Ou então, vamos dizer, Deus, eu não te amo ainda o suficiente. Ou vamos ser honestos. Amém? Jesus já nos deu a herança. Como estamos a usar? Estamos a enterrar essa herança no mundo? Como é que nós estamos a usar a nossa herança? Ele já nos deu. E depois note que o verso 1 diz assim: não se assenta na roda dos escarnecedores. Este assentar é alguém que já se sente relaxado, já está assentado, já não está só a deter-se no caminho, já se assentou, já está relaxado. Quando a gente se assenta, a gente fica relaxado, não é? Já está relaxado, amém? Descansado, já naquele meio, já está descansado naquele meio, já se sente parte daquele meio. Infelizmente há muitos crentes envolvidos nisso e até outros que se dizem, com outros que se dizem crentes. Às vezes há crentes que já se envolvem tanto com as coisas do mundo e até com outros crentes que já estão no mundo a fazer a mesma coisa. Amém? Mas, na realidade, eles estão a ser instrumentos do inimigo para trazerem contenda, divisão, confusão nas vidas deles, na vida dos familiares e na vida da igreja. Cuidado com esse assentar. Cuidado. E escarnecedor é aquele que diz mal, que critica, que julga, que difama. E este mal vem sempre pela língua. Este difamar, criticar, vem sempre pela língua. Nós não estamos a falar a linguagem de Deus se fizermos isso. Tiago 3 fala sobre a língua, verso 6, e diz o seguinte. Notem o poder da língua, o que é que faz. Diz assim, ora, a língua é fogo, é mundo, note, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Note, o corpo inteiro. Não é só parte do corpo, não é só a língua, a boca que fica contaminada, é o corpo inteiro. Amém? E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Uau, esta é forte, não é? Aquele que difama, que julga, que critica, que está sempre a falar mal, a apontar o dedo, amém, contamina-se por inteiro, contamina corpo, alma e espírito e põe em risco a sua salvação. Põe em risco a sua salvação, põe em risco a sua vida, põe em risco a vida dos seus, a sua volta. Porque começa a dizer tanta maldição que a maldição pode se propagar pela família. Fujam de quem passa a vida a falar mal, mesmo que se diga crente, mesmo que essa pessoa diga que é crente. Cuidado, há crentes e há carentes. Cuidado. Amém? Nunca se associe a alguém que fala assim. Tenha cuidado, quando se assenta com alguém, se alguém começa a falar de alguém, pode ser o seu vizinho, você diga logo assim, não estou interessado em ouvir. Não se associe a essas coisas. Sejam rápidos. Por quê? Porque a língua tem peçonha e inflama. Inflama. Lucas 17, 3 diz o seguinte, diz assim, Lucas 17, verso 3 diz assim, acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, o quê? Perdoe-lhe. Cuidado, quantos de nós já ouvimos dizer mal de um irmão, até mal do pastor, da pastora, amém? E não dizemos nada. Não dizemos nada. A gente até diz, é verdade. Pois, o pastor fez isso. Fez isso mesmo.
A gente associa-se. Nós estamos a tomar parte do mesmo pecado. Amém? Concordamos mesmo sabendo que aquele irmão ou pastor até nem fez nada do que aquilo que a pessoa está a dizer. Aquela pessoa já está a falar só, amém? Só porque algo não está bem nela. Só porque é criticar, porque está a ser usada como instrumento do diabo. E porque nós nos calamos, ficamos associados ao mesmo pecado, o pecado de difamação. Sejam sábios. Eu estou a terminar, amém? Se alguém vos disser mal de uma pessoa e essa pessoa não lhe fez mal algum, consiga dizer, não estou interessado em ouvir. Tenha coragem para o seu bem, para nosso bem, para o bem dos seus. Tenha coragem de dizer isso. Amém? Sejam corajosos e confrontem essa situação para o seu bem. E avisem mesmo aquela pessoa, dizer assim, olha, tu estás a criticar, não te vai fazer bem nenhum na tua vida. Seja ou não crente, diga, estar a criticar ou difamar, falar mal, não é bom para ti. Amém? Não queiram o sangue dessa pessoa sobre si. Em Ezequiel 3,18, cuidado. Não queiram o sangue de Jesus, dessa pessoa sobre si. Porque nós temos que dar conta depois disso. Se nós aceitarmos, se nós nos associarmos, o sangue dessa pessoa está sobre nós porque nós não chamamos a atenção. E não ai de mim. Ainda me amam? Diga lá para o seu irmão, tem aquele sorrisinho lindo, amém, para não ficarem aí todos. Diga assim, quem te avisa, teu amigo é. É verdade ou não? E quem é que nos está a avisar? Deus e a sua palavra. Amém? Ele é nosso amigo. Tiago 3, 9 a 13. Eu vou terminar com esta escritura que diz assim. 3, 9 a 13. Com ela, está a falar da língua, né? Estamos a continuar a ler, diz assim, com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos, notem, feitos à semelhança de Deus. Não pode. Ok? De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Não, a fonte ou é doce ou é amarga. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Também não. Tão pouco a fonte da água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão, note, em mansidão, de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Amém? Esta minha tradição diz assim, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria de Deus. Amém? Vamos fazer uma confissão. Vamos pedir a Deus para nos ajudar, para que palavras sãs saiam da nossa boca. Amém? Palavras de bênção e não maldição. Amém? Não vou dizer nada demais. Se vocês, alguma coisa que eu tiver a dizer não concordam, podem parar de confessar. Mas vamos fazer esta confissão. Diga assim, Senhor, as palavras que saem da minha boca têm o poder de vir a construir ou destruir a minha vida. Assim, eu escolho preferir palavras de vida, de bênção, e renuncio o falar mal de alguém, mesmo que esse alguém me tenha feito dano. Renuncio falar palavras de crítica,
de derrota e de amargura. O meu desejo é criar vida para mim e para os meus entes queridos. Com as minhas palavras, eu quero criar vida e não contenda para os meus irmãos em Cristo e para a minha igreja. Não quero que eles sejam associados àquilo que eu possa estar a pecar ou a fazer de errado. Tal como fizestes com Isaías. Põe, ó Deus, uma brasa sobre os meus lábios impuros e livra-me de uma língua peçonhenta e difamadora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, que eu estou receptivo para aprender a falar a linguagem do meu Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, Senhor. Senhor, obrigado pelo teu povo, Senhor, obrigado por esta palavra, Senhor, que possa ser mesmo, Senhor, edificante, Senhor, e que possa mesmo nos levar, Senhor Deus, a ter um relacionamento melhor, Senhor, não só contigo, Senhor, porque nós queremos, Senhor Deus, fluir, Senhor, debaixo da seiva da videira da vida, Senhor. Queremos fluir contigo, Senhor. Queremos mesmo dar o fruto, Senhor, segundo a qualidade dessa videira, Senhor Deus. E sabemos que um desses frutos começa com o nosso falar, Senhor. Queremos ter a tua linguagem, Senhor, a fluir na nossa boca, Senhor. Queremos que a mente de Cristo, Senhor Deus, Pai, essa mente, Senhor Deus, que tu nos deste, Senhor, seja uma mente que flui, Senhor, diariamente no nosso dia a dia, a gente possa sentir os teus pensamentos a correr, Senhor, em nossas vidas, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Senhor, sabemos que muitas vezes nós erramos, Senhor, mas te agradecemos, Senhor Deus, porque tu és grande, Senhor, tu és misericordioso, tu és compassivo, Senhor, tu estás sempre pronto a perdoar, Senhor Deus, e por isso, Pai, obrigado, Senhor, que todos os erros foram limpos agora pelo sangue de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. E todos dizem amém, amém e amém. Continuaremos na próxima semana. Posso sair daqui inteirinha, não posso.